A grande crise está se aproximando por conta de muitos indicadores. Então, Mas, voltando para os assuntos que vocês são especialistas, a gente teve o tal do boom das commodities, que fez muita gente acreditar que o PT valia de alguma coisa. Que eu sempre falei, tem podcast meu, falei, gente, a gente teve um boom de commodities, o PT fez tudo de errado para esse país derrubar, só que tudo tava dando tão certo que a gente não percebeu as merdas que o PT tava fazendo, que foi bom o PT ter ganho essa eleição para pelo menos ver se alguém enxerga que esse partido é uma merda, que não serve para nada. Só que nós ainda somos extremamente dependentes de commodities. Isso é ruim para um país como o Brasil? É bom? A gente deveria procurar sair dessa dependência de commodities? O que vocês acham? os países mais envolvidos que existem no mundo hoje é tecnologia e a questão de serviços, né? Então, o próprio Estados Unidos, se eu não me engano, mais de 70% do PIB são os serviços. Eu vejo que commodity é um meio interessante que a gente tem de usar a estrutura realmente física que o Brasil tem, né, para conseguir aproveitar disso. E até essa questão que você trouxe do governo do PT, realmente, né? Que a gente fala, não, que o Brasil decolou entre 2003 ali, 2004 até 2011, mas era por conta de uma conjuntura macroeconômica, né? O Plano Real, o Plano Real e o controle da inflação, você liberou uma demanda que tinha por empreendedorismo no Brasil absurda. Isso. E além disso, a gente teve uma China crescendo muito que demandava por minério de ferro, demandava por muita commodity que fez com que entrasse muito dinheiro no Brasil. Consequentemente, o dólar veio caindo também. E foi positivo, porém o problema é que quando um país tem essa possibilidade de se desenvolver, de conseguir ter essa prosperidade financeira, ele tem que investir em outros setores. E no caso do Brasil, não fez nada. O que ele fez foi totalmente o contrário disso. Então você pega, por exemplo, o Brasil vai passar por muita dificuldade nos próximos anos aí, próximos 20, 30 anos, porque a gente é um país subdesenvolvido ainda, que não conseguiu enriquecer, e ao mesmo tempo que a população vai ficar cada vez mais idosa, e depois de, se não me engano, 2040 vai diminuir. Sim. Então a gente tá em um momento que realmente é complicado e a galera gosta de falar, não, que foi o PT que fez o Brasil crescer, quando na verdade foi toda essa parte macro. Sim. Até o dólar hoje. Ah, não, que o dólar saiu de 6 e pouco pra 5,40. Só que a galera não vê que o DXY, que é a relação do dólar com uma cesta de moeda, despencou. Por conta da taxação que o Trump colocou, por conta que o Trump mesmo quer desvalorizar o dólar para conseguir rolar a dívida mais barato, e a galera acaba confundindo isso. Mas é complicado pro Brasil, vai ser ainda pior, né? Exato, é que a realidade é que o Brasil, a chance que o Brasil realmente teve de enriquecer e investir em diversos outros setores para ter uma longevidade foi no boom das commodities. Então a China crescendo absurdamente, o Brasil se beneficiando com isso, porque tava vendendo muito, tinha um dólar muito mais enfraquecido, né? Teve momentos que a classe média conseguia ir pra Disney porque o dólar tava abaixo de R$2. Baratíssimo. Baratíssimo. Eu então, lembro. Exato. Essa época eu não peguei, infelizmente. Mas... Os playboys lá da escola que a gente tava... A escola que a gente estudava lá, que a gente estudava na escola particular com bolsa, era do pessoal lá todo ano indo pra Disney, voltando cheio de coisa. Que os Estados Unidos tinham acabado de sair da crise de 2008, estavam lá patinando ainda, tudo barato lá, com um câmbio favorável. E nessa época, se o Brasil, com esse boom das commodities, investisse em indústria mesmo, em diversos outros setores, investisse igual a China fez, em linhas de ferrovia para conseguir transportar, em portos, nós poderíamos ser hoje uma grande potência. Essa que é a grande questão. Imagina, com um câmbio favorável pra gente aí, e ao mesmo tempo conseguindo exportar muito, era ótimo mesmo para conseguir desenvolver. Mas aí o que aconteceu foi que investiram só em coisa boa, né? Pegou o PT lá pra se reeleger, fazendo uma casta de militantes, investindo, igual você comentou, na educação cada vez mais e só piorando o serviço, então, o resultado. Então foi isso que aconteceu. Não acho que seja ruim o Brasil ter uma grande frente disso, mas não poderia ser a única. Esse que é o ponto. Que se investisse em indústria, se investisse em tecnologia, isso faria com que fosse só mais uma das coisas que o Brasil fosse trazer pro mundo, né? Mas até essa questão de investir em outras frentes não é nem... Existem muitas coisas que tem que se resolver antes também. Ah, beleza, vai ter indústria. Só que como é que tu vai contratar um operário pra ganhar R$1.500 e você pagar R$3.000 e ele receber R$1.200 e o Bolsa Família paga R$600? E você nem tem a pessoa capacitada para trabalhar numa indústria de tecnologia. Mas vocês entendem, então, que a chance que a gente teve histórica do Brasil virar um país de primeiro mundo, o PT acabou destruindo? Eu acredito que sim. E acho que essa chance não aparece outra vez aí pro Brasil, infelizmente. O macro do Brasil, até na questão de população e de idade, de realmente... atividade econômica só vai piorar e vai ficar cada vez mais difícil. E pior que tudo, assim, Deus dá as coisas pra gente, porque a gente tem oportunidade o tempo todo. A gente tem oportunidade, por exemplo, com álcool. Eu lembro que a gente pegou essa oportunidade de colocar o álcool como combustível praticamente no mundo todo.
E o PT destruiu essa oportunidade também com o pré-sal, porque queria o dinheiro rápido do pré-sal, em vez de investir em ciência e tecnologia e colocar o álcool como padrão. Claro que você não ia conseguir colocar no mundo todo, mas eu lembro que a Europa e Estados Unidos estavam com tanto medo do projeto do álcool, do motor nosso, que esse motor Flex é nosso, é brasileiro, eles estavam com tanto medo que eles começaram, e eu peguei isso pelos estudos, eles começaram a financiar estudos europeus e americanos que falavam que o mundo ia passar fome por causa do álcool, porque a gente ia plantar cana e não comida. Mentira! Mas eles queriam boicotar o Brasil. O que eles não sabiam é que você não precisa boicotar o Brasil, porque o Brasil se auto-boicota. Né? Então a gente pegou a questão do álcool, que o Brasil podia ter crescido muito, o boom das commodities, e a gente ainda tem agora as terras raras para investir nisso também e fazer um estrago com as terras raras. Só que todas as oportunidades a gente joga fora, que a gente tá preocupado com burocracia e banheiro trans, aí fica difícil. E o próprio governo tá mais preocupado na narrativa do que, de fato, prosperar o Brasil. Então teve essa questão tarifaça do Trump e todos os países batiam na porta, não, vamos negociar, não vamos deixar dessa forma. O próprio Lula não falou nada. O Trump vendo que seria ruim para os Estados Unidos, então o americano vendo uma inflação de, sei lá, 50% no suco. Não vai comprar mais, vai ficar puto. Não, vamos tirar do suco, vamos tirar de um monte de coisa daqui. O próprio Trump teve que tirar porque o Lula não foi ligar pra negociar. Então, acabou sendo complicado e o próprio Lula tá ficando mais popular ainda agora. O Lula foi tão incompetente que o Donald Trump, ele jogou essa isca pra todo mundo, jogou a taxa lá em cima, o pessoal negocia, ele conseguiu o que queria, ele baixava a taxa. Só que o Lula foi tão incompetente que o Trump teve que recuar, porque ele não esperava que o cara fosse tão incompetente. E colocaram, se eu não me engano, o Alckmin como o cara que negociou, que fez tudo acontecer. Não sei, né? Mas eu acredito que se não for o Lula, alguma coisa pode encaminhar pra colocar um Alckmin aí. Nossa. A situação tá complicada. Bom, pra eu não segurar vocês muito mais daqui, deixa eu perguntar pra vocês o que é esse tal de crash financeiro que o pessoal tá falando que vai acontecer. O que é o crash financeiro? Então, muita gente tá falando que a gente tá próximo de um crash por diversos indicadores econômicos. É uma grande crise, né? Exato, é uma grande crise e tá se aproximando por conta de muitos indicadores. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tá em um momento que o juro tá elevadíssimo, próximo de 5%. Ao mesmo tempo, quando o juro tá alto, geralmente ativos voláteis, bolsa de valores, tá tudo em baixa, porque compensa muito você deixar o dinheiro em algo seguro do que tomar risco. Só que ao mesmo tempo a gente tem um juro elevado, a gente tem também bolsa nas máximas, Bitcoin nas máximas, ouro nas máximas. Então, geralmente, quando o ouro a inversão da taxa de juros também. Exato. E é o quê, perdão? A inversão da taxa de juros. Então, para você emprestar dinheiro hoje, querendo ou não, qual que é o óbvio? Se você vai emprestar com prazo maior, você tem que receber mais. Se você vai emprestar com prazo menor, você vai receber menos. Tem uma inversão nessa taxa que, se eu não me engano, em 80% das vezes que teve essa inversão, teve uma crise depois. Porque a recompensa para você emprestar a longo prazo tá menor do que a curto prazo. Entendi, não tá valendo se emprestar a longo prazo. Então, isso é outra questão, porque a confiança tá muito baixa, né? E aí nós temos igual... É quase um negócio meio de apocalipse, né? Os sinais do apocalipse. Mas isso, tipo, são tendências... Vocês acham que isso leva a uma direção? Ou é certeza que a gente vai ter Então, uma crise, eu vejo que é uma certeza que em algum momento alguma crise acontece, ainda mais por conta de todas as intervenções que o Estado faz na economia o tempo todo. Sim. A grande questão é quando que isso vai acontecer. E aí nós temos pessoas que chegam e falam, não, que a crise já tá pra acontecer, que vai ser esse ano, que vai ser ano que vem. Só que a realidade é que o Estado muitas vezes consegue postergar ainda mais pra ter uma crise mais forte no futuro, né? Exato. Por exemplo, a gente acha que vai ter crise agora. Então o mercado de trabalho nos Estados Unidos tá desaquecendo, o juro tá muito alto. Aí chegou o Banco Central e fala, não, a gente não pode deixar o mercado de trabalho desaquecer. Vamos baixar os juros aqui, vamos dar incentivo pra economia. Aí ele dá uma segurada a mais na crise. Entendi. Só que conforme você vai segurando cada vez mais, é como se fosse o elástico. Você tá puxando mais, quando ele soltar, ele vai mais forte. Você tá represando mais água. Na hora que quebrar a represa... Então ele pode conseguir postergar isso, mas uma hora ou outra eu acredito que a crise vai vir. Só que aí que tá o ponto, a gente não sabe quando que vai vir. Não sabe qual que vai ser a intensidade. Aí tem gente que pensa, não, vai ter crise, então eu vou tirar todo o dinheiro do mercado, vou ficar só líquido em dólar aqui, quando vier eu compro tudo mais barato. Mas se eles conseguem postergar mais, sei lá, 5, 10 anos. Aí quando tem a correção, ela cai 50% e não veio do patamar que tá agora, ainda tá acima do patamar que estamos no momento. Então, por exemplo, daqui o Estado consegue postergar. Então, o último dado de emprego foi, né, que tá desaquecendo. Tá desaquecendo. Aí o Banco Central americano chega, não, tá desaquecendo aqui, vamos incentivar, vamos baixar o juro, vamos resolver isso aqui. E aí, os próximos 10 anos ainda consegue manter tudo acontecendo, enfim, não tem uma grande crise. Daqui 10 anos a bolsa triplicou.
E aí ela cai 50%. Pra quem ficou 100% fora nesse período esperando uma crise, você não concorda que se deu mal? Sim. Então esse que é o ponto. Quem espera a crise, quem não ficar 100% fora do mercado, tá deixando oportunidade. Da mesma forma, quem não acha que vai ter uma crise e tá 100% no mercado, também da mesma forma tá se expondo ao risco da ruína, né? Então essa aqui é a questão que eu vejo. O próprio Warren Buffett, que a galera fala, não, que vai ter crise porque o maior investidor de todos os tempos tá com 300 bilhões de dólares em caixa. Então ele pega o do dinheiro que ele tem e tá investido em T-bills, né? Que são os títulos de dívida americana de curto prazo. Então, quando ele quer tirar, ele vai lá, vai receber na hora o dinheiro, o juro de quase 5% agora, tem uma liquidez muito grande e um risco muito baixo. Que a galera fala, não, ele tá esperando a crise. Ao mesmo tempo que ele tá muito fora do mercado, ele também tem 300 bilhões de dólares fora, mas ele tem 500 dentro do mercado. Então, se ele estivesse esperando a crise de 100%, ele estaria mais fora do mercado. Estaria mais fora do que dentro, lógico. É igual o pessoal fala que o nível dos mares estão subindo, mas os milionários estão comprando ilhas. Exatamente. Alguma coisa tá estranha nisso aí, né? Mas é impressão minha ou a resolução para isso também é diminuir gastos do governo? Também, né? Porque se for ver até o gasto do governo americano hoje, só o que ele paga de passivo da dívida é mais do que ele investe no exército. Sim. Então isso é outra coisa que dizem que quando Primeira vez que acontece isso na história, né? Quando uma potência acaba gastando mais com o gasto da dívida do que com o exército, ela já tá afadada ao fracasso, né? Sim. Mas o que eu vejo é que, por exemplo, hoje a Bolsa Americana está muito puxada pelas 7 magníficas, que são as empresas de tecnologia. Então é Google, Amazon, Tesla, Nvidia, Apple. Faltam 2 aí. A Tesla caiu, a Nvidia quase derrubaram também. A IA lá chinesa quase derrubou a Nvidia. Mas voltou às máximas já, de novo. Então, são essas 7 magníficas que estão puxando o índice. Diversas outras empresas que não são essas daí de varejo, de indústria, não subiram. Tiveram um resultado pífio nesse último ano. Então, eu vejo que a Bolsa tá subindo muito por conta dessas 7 magníficas, mas não acho que, igual muitos dizem, que é uma grande bolha que tá surgindo. Eu acho que existem distorções no preço agora, mas é isso que tá puxando mesmo. O restante da bolsa não tá cara igual as 7 magníficas, né? Exato. Eu vejo que pode ter uma crise, mas realmente não tem como prever e eu não ficaria fora do mercado esperando que vai ter, que pode ser agora, mas pode ser daqui 7 anos, daqui 10 anos e que nem tem gente esperando crise já desde 2014. Sim. Cara que ficou fora do mercado de 2014 até agora, mesmo que caia 70%, quem comprou lá atrás tá no lucro ainda. Não, tem gente que tá há 1000 anos aí esperando, dizendo que Jesus vai voltar. Uma hora ele vai voltar, mas também não adianta achar que é agora. Sim, talvez não seja da sua vez. Talvez não seja da sua vez. Uma hora ele vai voltar, mas talvez não seja da sua vez. Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas, e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.